Boa tarde ao caro estimado internauta da nossa prestigiosa e carinhosa televisão e de forma especial do nosso programa o Ubuntu, um olhar africano. Queremos convidar ao estimado internauta no exato momento para estar conosco ao longo deste pequenos tempos a 45 minutos e que vamos abordar que abordamos vezes sem conta temas de África. E hoje não fugimos à regra, vamos abordar a questão associada a ritmos africanos, incluímos a poesia, a dança e a música. Por que nós sugerimos este tema para o debate hoje? É um assunto muito simples. É só olharmos, por exemplo, para a realidade cotidiana, aquilo que tem marcado nos últimos tempos Moçambique e não só todo o continente africano. Os ritmos africanos vão perdendo a sua essência. A nova juventude tem escutado vezes sem conta músicas que estão relacionadas com a nossa africanidade. Tenho aqui um grande entusiasta, também professor, pedagogo, e que analisa e interpreta a África de forma muito profunda. Avatar Kwame, aliás, algumas vezes Avatar Kwame confunde-se como um nome de cinema ou de teatro, mas na verdade é ele, Avatar Kwame é o nome dele, com origem sulista. Manhambane diz que é Gitonga ou Bitonga? Sim. Nyitonga. Nyitonga. Ele vai ao longo desses 45 minutos estar conosco, analisar ao mínimo detalhe sobre a profundidade. Mas antes disso, uma coisa muito interessante é que no dia 31 de agosto do mês passado, comemorou-se o dia dia do curandeiro, dia da medicina tradicional. Aliado a isto, hoje, segunda-feira, temos de uma outra forma Acordo Lusaka. Que análise ele pode fazer alguma interpretação dessas datas, essas duas datas? Nós estamos a falar, esse não é o tema do nosso debate, mas são temas que estão associados à África. Bom, boa tarde, muito obrigado pelo convite e por estarmos aqui nesse maravilhoso programa para falar de tema que é de interesse dos telespectadores, de tema que é de interesse de toda a África e, por que não dizer, de Moçambique no seu todo. Começando, de facto, pelo dia 31 de agosto, é um dia muito importante para Moçambique, porque a história de Moçambique ela é escrita também por esses grandes atores, de facto, de desenvolvimento, de cultura e de segurança espiritual daquilo que é o povo moçambicano. Então, lembrar esse grupo de compatriotas, esse grupo de servidores da nossa nação é muito importante, que lembremos de todos os curandeiros do país e daqueles curandeiros que de alguma forma advogam por aquilo que é a melhoria da qualidade do cidadão, que é aquilo que é o uso correto daquilo que é o poder de alguma forma do curandeiro. Então, a todos os curandeiros vai o meu feliz vosso dia e que tenham usado e que usem essa data como uma data de exaltação do grande poder e de grande importância para o desenvolvimento desse país que esse grupo tem. Agora, falando do dia de hoje, que é 7 de setembro, é um grande dia, de facto, eu chamo, é o dia da vitória. Então, o povo, por quase 5 séculos, a África sofreu interferências de todo nível, sofreu dominação de todo nível. Estamos a falar do nível espiritual, econômico, social, político. E, de alguma forma, estarmos a celebrar para o nosso país o 7 de setembro como dia da vitória é um marco importante, porque é esse dia que deu a virada, de facto, naquilo que são os destinos do nosso país e irmãos moçambicanos e irmãos portugueses, porque hoje em dia não podemos considerar os portugueses como nossos inimigos, são nossos aliados. A história humana é refleta de momentos bons, momentos ruins. É um dia importante para refletirmos, é um dia importante para entendermos o valor da independência, o valor das negociações
e é importante, de facto, que cada moçambicano use esse dia 7, como um dia de sentar à mesa com seu amigo, com seu irmão e traçar aquilo que são planos para a construção da sua família, do seu distrito, da sua província e do país em geral e transportar isso, quem sabe, para os outros países do mundo. Temos tantos conflitos ao nível mundial e dizer que a melhor mensagem do 7 de abril para todos os povos, para todos os moçambicanos, é que é o dia de negociação, é o dia de paz. Vamos a uma análise muito interessante agora. Que análise nós podemos fazer sobre os ritmos da africanidade? O pulsar rítmica africana. Exatamente. Indo direto àquilo que é o tema do dia, falar de ritmos africanos é falar, vou dizer, dos pulmões do ser humano. Então, é uma coisa, sem os pulmões nós não temos como respirar e tratar melhor o ar que nós respiramos para que ele possa ser, o oxigênio possa ser transmitido para o sangue, para circular. Então, os ritmos africanos, eu considero eles como o tronco, porque a raiz dos ritmos africanos é o folclore, ou, em resumo, são as tradições africanas. Então, falar de ritmos africanos, estamos a falar daquilo que personaliza ou estende os valores da tradição africana, os valores de todo o folclore africano. Então, isso tudo nós encontramos ele condensado nos ritmos africanos. Então, quando falamos dos ritmos africanos, nós temos que ir àquilo que é, em essência, o tambor. O tambor. O tambor africano é um dos elementos que, dentro da tradição africana, ele é muito importante porque é a extensão cultural, é a extensão daquilo que é a manifestação, de facto, do povo africano de forma rítmica, de alguma forma, tocando o tambor. Então, falar dos ritmos africanos, nós estamos a falar necessariamente daquele elemento espiritual, daquele elemento emocional do povo africano que transmite alegria, que exprime a sua dor, que exprime a sua emoção. Então, é preciso que, de alguma forma, entendamos, de facto, o que é falar dos ritmos africanos. Agora, dentro dessa lógica dos ritmos africanos, é importante que nós entendamos o que acompanha. Eu falei do tambor, mas nós não temos só o tambor nos ritmos africanos. Nós temos ambira, temos timbila e temos as vozes, que é aquilo que acompanha e que dá a luz. O que é que dá a luz? Esses tambores são sons. A voz é a extensão do quê? Da poesia, dos contos, das lendas do povo africano, que é tudo isso jogado no contexto rítmico. Agora, esse contexto rítmico em África, nós temos subdivisões, que é aquilo que nós chamamos de ritmo tradicional, que é o que nós em África, por exemplo, aqui em Moçambique, nós temos o zoré, temos a dança mapico, temos o xigubo, temos todos esses contos, ou para os povos de Yorubá, eles têm o axé e tantos outros povos africanos, eles têm também a sua forma de apresentação rítmica daquilo que são seus valores tradicionais. Então, estamos a falar que temos esse contexto de base que, de alguma forma, acaba construindo. Mas dentro dessa extensão de ritmos, nós temos um outro aspecto que surge quando o povo africano ele passa a ter contato com os outros povos. Porque é preciso que aqui se percebe muito bem. O povo africano, antes de ter contato com os outros povos, ele tinha uma sua nata, uma forma de expressão dos seus sentimentos, das suas emoções, usando, nesse caso, esses sons, os batuques, a ambira, e aquele som da trombeta, para transmitir alguma informação ou para transmitir alguma mensagem. Mas, ao longo do tempo, quando o povo africano passou a ter contato com os outros povos, começou a ter contato com a guitarra, começou a ter contato com o piano, a ter contato com outros instrumentos que não eram naturalmente do povo africano. Aí começamos a construir aquilo que nós pensamos e achamos que é uma música tradicional. Estamos a falar, por exemplo, da marabenta. A marabenta em si, ela não pode ser considerada uma dança tipicamente tradicional africana, porque ela mistura o violão, aquele violão de lata que nós acompanhamos, crescemos a ver em vídeos, ou a ver, alguns de nós viram o Fanimfumo, os Dylan Ginges e tantos outros artistas de renome moçambicano, que eles de alguma forma usam e dá a entender que a marabenta é música tradicional africana. Mas o que é tradicionalmente africano, aquilo que tem a ver, o que tem um contato com a tradição africana, é preciso que nós compreendamos que é aquele batuque,
É aquela timbila que é tocada e vai sendo acompanhada por aqueles sons. Agora, é preciso que a gente compreenda qual é a influência positiva e negativa quando nós passamos a ter contato com os outros instrumentos e como é que nós passamos a nos exprimirmos, em termos sentimentais, a exprimirmos aquilo que é o ritmo ou aquilo que é o pulsar do nosso coração manifestado por esses instrumentos que nós passamos a ter contato. Aí nós passamos a um outro capítulo, a uma outra forma de a gente se expressar ritmicamente e de expressarmos aquilo que são os nossos contos, as nossas lendas, porque se estamos a falar de África, é preciso que se preste atenção numa coisa. Quando nós falamos de África, estamos a falar de um povo com tanto misticismo, de um povo com tantos tabus, e esses tabus eles eram apresentados em canções, e essas canções, ou esses ritmos, onde é que eles ecoavam? Nos casamentos, nos lobolos, onde é que eles ecoavam? Nas infelicidades, quando perde-se alguém importante na zona, ou em uma cerimônia de ritos de iniciação. Então nós temos a extensão desses ritmos dentro dessas esferas ou dentro desses momentos de grande relevância, de facto, do povo africano. Agora, nós podemos, de alguma forma, só para não alongar, dividirmos isso em 3 linhas, que é a linha dos ritmos africanos tradicionais, a linha dos ritmos depois do tradicionais, quando o povo africano passa a ter contato com o Ocidente e passa a integrar novos ritmos dentro daquilo que é o contexto africano, e depois aquilo que a nova juventude passou a adequar depois desse processo todo. Porque é preciso que compreendamos que nós tocávamos o batuque, conhecemos a guitarra, começamos a tocar a guitarra. Quando começamos a tocar a guitarra havia uma fusão, mas surgiu uma nova onda. Uma nova onda que não usa o batuque e não usa, nesse caso, a guitarra. Eles já começam a entrar naquele que é o mundo que nós estamos, que é o mundo eletrônico. Estamos a falar dos funks, estamos a falar do panza. Panza que é uma extensão da marabenta, mas é uma extensão mais moderna porque passamos a integrar. E é preciso que compreendamos muito bem, antes de eu entrar e falar muito do panza, que é um ritmo que é a extensão da marabenta, estou a falar particularmente do nosso país. É preciso que nós compreendamos uma coisa. Marabenta foi uma extensão do tradicional e com o contato dos instrumentos, mas tinha a alma africana. Mas quando nós saímos da marabenta, passamos para a panza, não é apenas a alma africana que é colocada aqui. É que nós já passávamos a escutar algumas músicas que tiveram seu desenvolvimento com a influência da música africana. Vamos passar, por exemplo, para as Antilhas, o rumba de Cuba, o samba do Brasil e o blues, o jazz, o blues dos Estados Unidos. Esses ritmos, eles têm todos eles origem africana, dos ritmos africanos. Esses ritmos africanos influenciaram os nossos irmãos que foram pela escravatura para o Ocidente ou para as Américas e tantos outros países. E lá eles, dentro dos seus grupos, para manifestar aqueles que eram o seu sentimento de um contexto rítmico, eles inventaram ritmos como o jazz, ritmo como o blues. E o que é que acontece? Esse jazz, esse samba, esse rumba, ele volta de novo para a sua origem. Quando volta para a África, é aqui onde entra o que eu estou a dar um exemplo do panza. O panza, ele se identifica, quando um jovem faz o panza, ele usa um bocadinho de marabenta e puxa os traços do rap, por exemplo, norte-americano, que é um ritmo que foi originado pelos africanos, mas sai de lá, das terras longínquas, volta para a África. E os africanos, o que é que fazem? Que é o nosso povo. Levam um bocadinho desse toque do Ocidente e coloca dentro do panza. Então, nós passamos a construir essa ritmia africana, mas que ela tem a sua origem onde? Naquele toque do tambor, ou no batuque, como os brasileiros acabaram construindo esse termo, tem a origem onde? Naquela timbila. Então aqui acabou de alguma forma com aquele cantar das nossas mães, das nossas senhoras muito melancólico e de alegria em algum momento. Aquilo corporizava a marabenta, mas a marabenta ela foi se estendendo e foi progredindo porque a juventude, com o contacto da globalização e dos outros povos, acabou de alguma forma importando
essa capacidade rítmica, esses novos sons, essa nova forma de fazer a música para o contexto africano. Então, quando nós falamos dos ritmos africanos, é preciso que nós tenhamos, de facto, esse conhecimento, coloquemos dentro de nós que a África em si, ela é a mãe de origem de vários ritmos. Estamos a falar e uma mistura de vários sons. Porque quando nós vamos num contexto ocidental da Europa, são ritmos que eles não têm muita fusão rítmica, que não têm muitos condimentos, mas a África não. Nós temos o tambor, temos o mbira, temos os sons que serpenteiam ao longo desse movimento rítmico. Então, esse contexto, quando nós falamos de música ou de ritmos africanos, é preciso que a gente compreenda a importância, a influência que os ritmos africanos deram, de alguma forma, ao Ocidente e como esses ritmos puderam voltar para aquilo que é o nosso contexto, nesse caso, que é em África. Em linhas gerais, podemos colocar as coisas nesse contexto. Mas esses ritmos africanos continuam intactos ou nem por isso? Não, nós não podemos... É preciso compreendermos. Depois da independência, nós tivemos o período colonial que foi intenso, que eu falei no início, que foram 400 anos. Depois desses 400 a 500 anos, é preciso afirmar isso, estamos a falar de 1400, que é o século XV até por aí, finais... Século até vamos dizer que a influência colonial, nós fomos até o século XX. É preciso entender que, por exemplo, a vizinha Namíbia, até 1990, que alcançou a sua independência. É preciso que a gente compreenda isso. Até o século XX nós tínhamos ainda o domínio colonial, entre aspas, dentro do nosso país. Mas isso é uma outra coisa. O que eu quero dizer é, depois da independência, os países africanos entraram para uma nova fase. Nós ficamos humilhados, nós passamos por séculos em que nós não conseguíamos exprimir e apresentarmos isso. Houve um processo de rebusca, de alguma forma, daquilo que é a africanicidade. Então, esse movimento ele foi feito de várias formas, umas boas e outras não muito boas. Eu vou explicar ao longo desse meu argumento porque que estou a dizer que esse rebuscamento da identidade africana ele tem os seus dados positivos e os seus dados negativos. O que é que acontece, por exemplo, para o nosso país? Quando nós saímos do jugo colonial, nós passamos a assumir as nossas próprias redes. Então, houve um desafio. A África, por si, ela é feita por várias tribos, vários grupos étnicos. Então, esses grupos étnicos, eles têm sua característica específica. Num contexto do nosso país, havia uma tendência de construção de uma identidade nacional. Então, esse processo de construção de identidade única nacional, ele acabava atropelando todo um conjunto de outras identidades que estavam diversificadas dentro do nosso contexto africano. É por isso que se você pergunta a moçambicano qual é o ritmo que caracteriza o Moçambique, ou o ritmo, vamos dizer, por isso que eu comecei primeiro a falar do Zoré, do Timbila e tantos outros ritmos mais ao centro-norte, para chegar a Marabenta. Os jovens da nossa idade vão dizer que uma música que identifica Moçambique é Marabenta. Mas a marabenta ele foi instrumentalizada e colocada dentro do moçambicano como um ritmo de união, porque havia uma tendência de unidade. E quem é que estava a coordenar o desenvolvimento nesse contexto era aquilo que nós chamamos o Governo de Unidade Nacional, e era liderada por sulistas. Sendo lideradas por sulistas, eu sou sulista, mas eu tenho que falar isso cru e nu, então sempre havia uma tendência de dar maior acervo ou maior espaço para aquele ritmo que era mais sulista e, de alguma forma, os outros, do outro lado, acabamos, de alguma forma, se identificando dentro desse grupo. Mas isso, ao longo do tempo, com a democracia, quando nós chegamos na década de 90, com a introdução, de facto, de um governo democrático, passou-se a se rebuscar, a se entender que Moçambique, a unidade que ela estava a ser construída, ela não era necessariamente o caminho totalmente bonito para aquilo que é a exaltação espiritual ou a exaltação rítmica, ou dos ritmos, aquilo que corporiza o nosso país. Então começaram a surgir mais focos, e por isso que hoje em dia nós acompanhamos as danças que estão a viralizar do Niassa, são ritmos daquele povo, passamos a acompanhar as músicas em Nhambane, tomam um ritmo diferente do que eram do outro. E é preciso prestar atenção, se nós voltarmos à década 80 e 90, vai perceber o que é que acontecia. Havia uma tendência de fazer uma marrabenta, mas o que é que se importava? Se você for escutar as músicas da década 80 e 90, há de entender que tem um toque de reggae. Tem um toque das Antilhas,
tem um toque, mais aquele ritmo, o fado português, porque é o que se escutava. Então, a tentativa de construir uma identidade, ela não estava a construir por si só uma identidade, mas havia uma tentativa de encontrar formas para construir o que poderia ser uma identidade única, mas que na verdade Moçambique não pode ser colocada em uma única representação. Deve-se criar um ambiente em que cada forma de expressão cultural e artística de cada zona, ela represente um todo. Ou, de alguma forma, seja parte de um todo, não representar um todo. Então, esses são os grandes desafios que esse país teve, e não é só Moçambique. Esse é o mesmo problema que nós tivemos em Angola, e é claro que há países que, de alguma forma, não têm a mesma interferência. Por exemplo, o cantar na nossa língua, cantar em Xangana, em Máqua e tantas outras línguas, esse era um assunto que não era tão prático para outro momento, porque tínhamos que ter uma língua em que todo mundo pudesse perceber, pudesse ouvir. Mas esse exercício de cantar pela língua começa a rebuscar aquilo que são as naturezas, aqueles tiques, aquelas naturezas que cada povo tem. Então isso acaba dando valor àquilo que é o ritmo. E podemos sair, não só se nos apregoarmos a Moçambique, vamos à África do Sul. A juventude sul-africana, os ancestrais dos sul-africanos, ou a geração que lutou pela independência, todas as músicas que nós dançamos, brincamos com elas, fora as danças tradicionais, todas elas são cantadas nas línguas nativas sul-africanas. É algo que era muito diferente de nós. Nós tínhamos uma tendência de, para que a nossa música tivesse um valor fora do nosso contexto, o que é que nós tínhamos que cantar? Tínhamos que cantar em inglês, nós tínhamos que cantar em português, ou tínhamos que cantar em francês. É por isso que isso acabou dando uma origem a um movimento interessante, em que um nosso cantor, ele canta na mesma música em Xangana, canta na mesma música em Zulu, porque temos os sul-africanos, cantamos a mesma música em inglês, e tem essa mistura, porque é uma tendência de criar aceitação, ganhar aceitação global. Mas nossos vizinhos sul-africanos não são assim. Eles foram colonizados por um governo ou por um colono inglês, mas eles cantam as músicas. A Amapiano é um exemplo, é na língua nativa. Então, esse é o exercício que nós temos para o nosso contexto africano. Mediante esse contexto, aquilo que nós tivemos como herança cultural, ou aquilo que é a nossa tradição, versus aquilo que é a contemporaneidade e a globalização, que traz sobre aquilo que é o contexto rítmico atual ou contexto rítmico de Moçambique no seu todo. Então, é importante que a gente preste atenção nesses aspectos. Nós podemos ir a Mali, a Senegal, perdão, estamos a falar do Youssou N'Dour, do Fela Kuti, são artistas africanos que mantêm. E eles continuaram e conseguiram ganhar e trilhar no mundo usando aquilo que são as bases, de facto, do seu contexto cultural. Para dizer que a África em si é um continente rico, é um continente forte, e é importante que esse tipo de debates eles sejam feitos e sejam prestados e olhados, de facto, sem discriminação e com um certo orgulho ou com uma certa identidade. Uma coisa na sua locução aqui falou da existência de vários ritmos africanos. Sim. Mas também disse que houve um período em que as músicas africanas, por exemplo, tinham uma mistura de reggae, tinha uma mistura de antilha, de fado. Isto não mostra de uma ou de outra forma, aliás, o seu argumento que defende é que as pessoas por muito tempo escutavam isto. Por isso foram incorporizando nas suas músicas um pouco de fado, um pouco de tropical e um pouco também do reggae. Mas é uma coisa que é muito interessante, que há músicas africanas, tipicamente africanas. Aqui no sul do país, por exemplo, temos uma coisa que existe aqui na província de Gaza, que é a Xingombela. Tem danças africanas. A gente, quando fala de ritmos africanos, não é apenas a música, mas é a música e a dança africana, que ao longo dos tempos vai sofrendo uma mistura. Falou agora, por exemplo, de Amapiano. Amapiano não está a ter uma mistura um pouco meio eletrônica ocidental. Exato, interessante. Muito pontual a sua apresentação quanto a esse aspecto. Mas é preciso que a gente olhe em África nas três balizas que eu falei inicialmente. O contexto tradicional, a música tradicional africana, na sua essência, ela não tem nenhuma influência. Ela, por natureza, como é tradicional, ela tem grandes elementos, ou dois ou três elementos. O primeiro é o instrumento que é usado. O segundo é a dança que é emprega. E o terceiro é como é que é colocada a voz. Esses são elementos primordiais para que uma música seja considerada
essencialmente música tradicional africana. É o instrumento, a sua mensagem e como ela é dançada, como ela é apresentada e o que é que ela carrega. Então representa essencialmente aquilo que é a base cultural ou a base tradicional desse povo. Agora, quando nós migramos para a fase seguinte, que a gente considera, que eu digo que, na verdade, quando nós passamos para a marabenta já não é uma música tradicional africana. É preciso, já é uma, vamos chamar, é como se fosse uma mistura. Estamos a misturar os sons africanos, que estamos a falar o tambor, mas a guitarra. Então, ela já perde, por si só, a marabenta, a designação de música essencialmente. Sim, é uma música feita por africanos, mas já engloba elementos que não são essencialmente africanos. A guitarra não é essencial, mas ela é feita por africanos, a melodia ela é desenvolvida no contexto africano, mas ela tem outros elementos. Agora, quando nós saímos da marabenta, estou a falar no contexto moçambicano, nós passamos para o panza. Estamos a dizer que na marabenta nós tínhamos o tambor, e tínhamos a interferência, de facto, daquilo que é os instrumentos que nós recebemos de outros povos. Agora, quando saímos de marabenta para o panza, muda a coisa. É porque nós já passamos a agregar aquilo que é o contexto rítmico do Ocidente, ou daquilo que os povos africanos foram desenvolver fora de terras e trouxeram, de alguma forma, para a África. Então, isso acaba criando. Estamos a dizer que, primeiro, era eu e você. Então nós criamos uma coisa nova. Mas depois disso nós passamos a buscar um outro terceiro que traz esses ritmos. Quando fala do Amapiano, por exemplo, na África do Sul, não é essencialmente considerar o abandono, não é o abandono. É um movimento característico próprio do dinamismo musical ou rítmico africano, que ele acabou de alguma forma incorporando de alguma forma esses elementos e passa da... Mas é preciso que se compreenda que o Amapiano é africano, mas é uma música africana que já engloba três vertentes: o tradicional, aquilo que nós temos como herança de fora e a influência também que pode se considerar de fora, mas num contexto não de instrumento, mas num contexto de alguma forma de ações, de músicas que de alguma forma sofreram nossa interferência ou nossa influência africana dos povos que foram fora de África. Então é importante de facto que nós olhemos a música africana nesse contexto. Então esses são os pontos importantes. E na sua pergunta ou na sua ação, falou do aspecto importante. A música ou os ritmos africanos, eles não apenas compreendem ou não apenas falam ou são cantados apenas, mas nós temos a poesia. É preciso que a gente também avalie como é que é tratada a poesia no contexto africano. Como é que esse contato com o Ocidente deu uma outra forma de estar em declamar a poesia africana. É preciso que a gente compreenda que a juventude que nós temos agora, de alguma forma, em algum momento passava a apresentar os poemas de como o Ocidente dizia como nós temos que apresentar. Mas agora, quando você apresenta ou acompanha no contexto contemporâneo a declamação de poesias ou a apresentação já temos a batucada a acompanhar quando as nossas poetisas ou os nossos poetas, eles vão declamando. Então, tem esse toque de rebuscar aquilo que é a essência para dizer: esse poema é feito por um africano e para africano. Sendo feito de um poema de africanos para africanos, é preciso que a gente entenda que a descrição dos sonetos, como eram feitos pelo Luís Vaz de Camões, a Constituição das Quadras, até os tercetos, ele ganha um outro toque aqui, ganha um outro elemento. Então, é preciso que a gente compreenda. A dança em si também, ela passou a ganhar um outro aspecto. Nós passamos do contexto em que nós dançávamos culturalmente africano, passamos a englobar aquele toque contemporâneo africano. É por isso que quando nós vamos a festivais de danças agora, já temos elementos não essencialmente africanos, não aqueles elementos que nós tínhamos, em que tínhamos os pés dos nossos irmãos, com miçangas e com aqueles sons quando se batia ao chão, quando se levantava a poeira, mas agora nós já temos aquele movimento rítmico que parece que está a ir, nesse caso, ao balé, mas dando aquilo que é o sabor ou a característica africana. Então é importante que, de facto, nós olhemos os ritmos africanos, a dança, a poesia, todo outro movimento. Podemos ir até para dramas africanos, que é o teatro, e todos os outros movimentos, de facto, que têm como tendência a expressão artística ou a expressão rítmica do povo africano.
olhando eles todos dentro desses elementos que eu acabei apresentando anteriormente. Bem, vamos a um breve intervalo, voltamos na segunda e última parte do nosso programa. Estamos a discutir como tema ritmos africanos, a música, a dança, a poesia. Aliás, vamos olhar na segunda parte, vamos ver até que ponto a originalidade. Aliás, nessa primeira parte, o Avatar Kwame já tinha, de certa forma, dito que não há, de uma outra forma, uma mistura. Aliás, deu um exemplo concreto de uma coisa não muito importante, que é a marabanda, e que não é um ritmo originalmente africano. Originalmente africano, originalmente moçambicano. Vamos olhar para na segunda parte do nosso programa, vamos debater quais são os ritmos moçambicanos e que são parte integrante de Moçambique. O argumento que ele colocou sobre a questão dos ritmos africanos, que uma banda não é, de certa forma, uma música originalmente africana, foi as dinâmicas de poder que os solistas, a maior parte dos que estavam na liderança, no pretérito mais que perfeito, eram apenas solistas. E esses tinham uma influência fundamental para poder colocar Marbenta para ser designada como uma música tradicionalmente africana. Vamos olhar de uma forma mais detalhada os ritmos, a poesia, até que ponto que esta poesia, por exemplo, não é necessariamente que tem uma mistura da poesia portuguesa, até que ponto a poesia, neste caso concreto, que é uma parte rítmica. Aliás, quem declara a poesia de Carvarinho, de Calan da Silva, de uma outra forma, tem que mostrar a própria moçambicana, aliás, também da própria Noema de Sousa. Quem vê um quadro, por exemplo, de Malangatana, deve, de certa forma, olhar para uma dimensão rítmica africana. Quem vê, por exemplo, a música de Zena Bacar, tem que, de certa forma, não esquecer. Aliás, tem outras músicas também, que este Dominguane, entre tantos outros. Nós voltamos na segunda e última parte do nosso programa. Não sai daí, meu caro estimado internauta. Num breve instante, estamos já. Impactos Serviço Celular. Conheça o Impactos website que te permite fazer a compra de recargas de crédito, internet online sem se deslocar a preços promocionais. Primeiro, para aceder ao site, baixe o aplicativo de Impactos Serviço Celular na Play Store. Segundo, clique na opção Recargas de crédito. Insira o número de celular associado à conta M-Pesa. Selecione a operadora de telefonia móvel, no caso, a Movitel. Selecione a recarga de crédito, no caso 50, cujo preço é de 49 meticais. Selecione na opção Pagamento e clique em M-Pesa para efetuar o pagamento. Por fim, clique em Comprar para pagar a recarga e já está. A seguir, receberá o código da recarga. Comprar recargas, crédito e de internet com Impactos é maninga nice. Que liga gostaria de jogar ou estar? Já ouviu dizer que para você ser vencedor deve andar com vencedores ou pessoas que pensam como vencedores? Já ouviu falar da Extra Mind? XM é o canal criado a pensar em você para valorizar o seu tempo, trazendo conteúdos que agregam valor, elevam a sua sabedoria, experiência e histórias de sucesso. Como investir ou fazer negócio nesta era digital? Na XM, você molda os seus princípios, valores, crenças e atitudes para ser vencedora. Junte-se a nós e melhore a sua qualidade de vida e prosperidade. XM Moldando Mentes. Siga-nos através das plataformas digitais. Voltamos para a segunda e última parte do nosso programa. Não temos, de certa forma, muito tempo. Temos pouco tempo. Vamos direto ao debate do dia. Avatar, aqui em Moçambique também temos ritmos. Desde a poesia, desde a música, desde a arte. Eu sou super apaixonado por uma mulher que foi muito marginalizada, que é Zena Bacar. Eu gosto muito. Eu não sou de Nampula, não sou Macua. Não entendo algumas vezes. A música deve nos levar
ao encontro da nossa espiritualidade, ao encontro de nós mesmos. Também sou super apaixonado por ouvir as músicas, por exemplo, do Anyan Tamel, e que tem uma melodia rítmica africana, não porque ele tem o meu apelido, mas eu sou super apaixonado. Os Gorondis também são fenomenais. Os bons rapazes. Os bons rapazes. Mas também temos uma banda que não é muito importante, que temos aqui, acho que é os Massuque. Os Massuque. Tem uma banda... Capa 10 que já não está um pouco meio a sobreviver. Essas bandas aqui estão de uma outra forma a deteriorar-se ao longo do tempo, com a morte de alguns dos seus participantes. Estava a esquecer também de uma banda muito interessante que é Mos Pipa. Uma banda muito interessante que marca a historiografia da música moçambicana. Eu acredito que o Dylan Ginge também estava num grupo aí. O Dylan Ginge também é Mabugo. Mabugo, sim. Quer dizer que, sim, Mabugo. Estamos mais ou menos numa dimensão rítmica africana, africana, que neste caso moçambicana, e que está a correr o risco de deteriorar-se de uma forma definitiva. Que aspectos fundamentais podem ser levados para manter essa ritmicidade face ao vento da globalização, face às novas tecnologias de informação? Bom, primeiro para começar, falou da Zena Bacar. Nós falamos que Moçambique ele é identificado por um ritmo, que é marabenta. Agora, eu, de jeito de provocação, eu podia perguntar, a Zena Bacar, o que é que ela cantava? Cantava marabenta. Não é para responder. Então, o que nós queremos dizer quando eu coloco essa questão é o termo, o conceito marabenta, no contexto nacional, é preciso que ele seja trabalhado, é preciso que existam indicadores que conseguem assumir que o ritmo que é feito por esse grupo é marabenta. O ritmo que é feito por este outro grupo é esse tal ritmo. Então, em Moçambique nós não temos toques como em outros países. O reggae ele tem um grupo de sons que, somados, esses sons corporizam aquilo que nós chamamos de reggae. Nós, quando passamos para samba, nós temos um grupo de sons, de forma de entoações e forma de cantar que identifica isso como samba. Assim é o samba, assim é o rumba, assim a passada e tantos outros ritmos. Então, em Moçambique nós também temos esse grande desafio. O que é que de facto define que esse ritmo é marabenta? Esse é o grande exercício que nós temos que ter aqui em Moçambique. Nós sabemos que a Mingas cantava marabenta, nós sabemos que, por exemplo, o Salim Mohamed estava a cantar marabenta, mas será que realmente o Majid Moussa estava a cantar marabenta? Mas eu digo que não. Eu não sou estudioso de música, mas o Salim Mohamed, o Majid Moussa, eles não cantavam marabenta, eles cantavam na nossa língua, falavam para o nosso povo, mas eles cantavam o reggae à maneira moçambicana. Eles cantavam o antilhano à maneira moçambicana, mas usando a nossa língua. E o Fanimfumo? O Fanimfumo é considerado, ele e o Dylan Ginge, como os pais da marabenta. Então, existem toques. Agora, o que os estudiosos de músicas tinham que criar? Tinham que criar parâmetros. Por que nós chegamos a considerar que a música do Fanimfumo é marabenta? Quais são os elementos que chegam a constituir ele como marabenta? E por que o Dylan vem reivindicar e ele diz que ele é o rei de marabenta e que ele fazia marabenta? Então, esse é o exercício. Falou do Anyan Tamel. Então, o que elementos, os sons que o Anyan Tamel produz, que consiga categoricamente a dizer que ele é o fazedor de marabenta? Então, esse é o exercício, mas nós podemos fazer isso. Eu estava a fazer aí uma pesquisa. Em alguns blocos, consideram, por exemplo, o Panza como marabenta. Então, esse é o grande exercício de facto que precisa se perceber. Mas para quem conseguiu perceber o movimento que foi feito pelos nossos irmãos, os Denodis, o falecido Beng, etc, etc, percebe que há uma distância muito grande entre a marabenta ou a música que era feita pela Mingas e a música que era feita por Denodi ou feita por Tabazil, porque ele, de alguma forma, é naquilo que eu explicava. Foi buscar aquilo que era influência que surgiu de fora para o contexto nacional e eles construíram algo com nossa bandeira, com nossa estrutura e feita por jovens, que eram jovens contemporâneos, que usavam órgão, usavam todos os elementos modernos do computador, etc, etc. E eles pouco tocavam os instrumentos como o grupo anterior. O Dylan Ginge era os baixos, eram as guitarras, eram os pianos, era uma espécie de uma sinfonia. Então era um grupo, uma orquestra, bem estruturado. Mas esse grupo de Panza, eles não têm isso. Mas dentro desse grupo de marabenta, eu venho questionar. Zena Bacar, que ritmo ela cantava? Ela cantava marabenta. Vamos sair para o nosso irmão, o nosso irmão que é o
que é de Nampula também, que era o albino, não sei se estou... O Alifak. O Alifak. Ele cantava marabenta, mas nós não estamos a caracterizar aquele ritmo de Nampula. Nós colocamos onde? Só dissemos que é música moçambicana e não damos exatamente. Então, é preciso que os estudiosos de música consigam separar as águas, o que é marabenta e onde termina a marabenta, onde começa. Assim como os outros ritmos que são nacionais e ter uma caracterização ou uma designação própria. Nós vamos, por exemplo, para Inhambane, temos uns grupos que surgiram lá, os Suahitos e tantos outros que eu não conheço, mas que estão a fazer um movimento lá em Inhambane. Que ritmo é aquele que eles estão a fazer? É preciso que a gente compreenda. Ao longo do tempo, com o crescimento do amapiano, passaram a fazer amapiano. Mas, inicialmente, eles não faziam amapiano. Faziam um ritmo que tinha características próprias de Inhambane, mas não se deu uma caracterização clara de que ritmo é aquele. Então, esse é o exercício que nós temos que ter. Assim como eu disse, se você escuta um reggae, você deve entender que existem aqueles toques, aquela forma de batucada, aquela forma de tocar, que você não precisa perguntar, você diz que isso é reggae. Quando é o rock, a guitarra, como ela é tocada, você percebe que é reggae. Então, nós não temos essa característica específica na marabenta. É um debate, de facto, que eu estou a levantar aqui que pode... Vou ter muitos haters por causa disso, mas é importante que, de facto, nós comecemos... Os estudiosos de música da Universidade de Eduardo Mondlane têm um desafio. Em vez de estarem a perder tanto tempo a estudar como tocar o órgão, como tocar os instrumentos ocidentais, é preciso que nós voltemos em África e façamos estudo, principalmente para o nosso país. Como é que essa música acontece? Nós estamos a falar de Gaza, por exemplo. Nós temos grandes nomes de música. O próprio Tabazile vem de Gaza. Então, é preciso que a gente compreenda, de facto, o que é que o Tabazile cantava. É marabenta. Os Dinguane da minha província. Sim, é de Gaza, exatamente. Então é preciso que a gente compreenda e consigamos definir muito bem. Eu entendo aqui nesse programa que esse debate que eu estou a levantar é um debate que vai criar, de alguma forma, se estiver a ser acompanhado pelas pessoas que fazem a música, mas é preciso que eu desafie essas pessoas. A Lisa James, o que é que a Lisa James estava a fazer? Que ritmo é esse? Vamos dizer que é panza. É preciso que a gente se pergunte isso. É marabenta. Quando é que ela faz a marabenta? Podemos entrar num aspecto que é muito importante. Sim. Que ela faça um ritmo e que esse mesmo não seja um ritmo africano. Como? Que seja um ritmo africano? Que não seja um ritmo africano. Sim, existe. Mas é preciso que... É exatamente, é por isso que nos álbuns delas ela até é clara. Ela diz que dentro do meu ritmo eu tenho um bocadinho de panza, tenho um bocadinho de zucuta, um bocadinho de marabenta. Não, é feita por africanos. Mas é por isso que a gente compreende. Não, isso é feita por africanos. É africano, mas tem características que são de fora. É por isso que a gente entenda exatamente esse contexto. Uma coisa, Avatar. Sim. O debate é, eu posso ter nascido em África. Sim, e fazer uma música que não é de África. Eu posso ter nascido em África e não ser africano. Sim. Eu posso estar a viver em África, fazer um estilo de música que não seja africano. Africano, exato. O debate que nós estamos a tentar colocar agora é a questão dos ritmos africanos. Até que ponto esses mesmos ritmos correm risco de desaparecer ao longo do tempo com a ameaça de aspectos da globalização. Exatamente. E das tecnologias de informação. Porque há músicos, por exemplo, agora, estás a questionar se de facto a Lisa James, o que ela canta. Exato. É preciso que compreenda a minha colocação. É que eu estou a colocar isso num contexto em que não existem parâmetros claros que dizem que marabenta, o ritmo, começa daqui e termina aqui. Esse tipo de conjuntos de sons define marabenta. Isso tem que estar claro, porque eu falo isso por causa da Zena Bacar. Eu volto a perguntar, a Zena Bacar, que tipo de ritmo? Alguns podem dizer que é afro. Então, é um ritmo afro. Então, é preciso que a gente... Ou ritmos do mundo. Nós, quando estamos a escutar a música, muitos de nós que usamos aplicativos, tem uma designação de ritmos do mundo. Quer dizer, são aqueles ritmos que não têm uma tipificação clara. Se você ir ao Spotify e colocar marabenta, não há de encontrar aí. Pode até colocar alguns que queriam playlist que colocar. Mas quando você coloca rock, tudo que tem traços de rock há de estar englobado aí. Então, é esse grande exercício que nós temos que ter. Temos que ter traços que digam que a marabenta começa daqui e termina aqui. Mas voltamos à mesma questão. Então, o maçuco... Qual é o ritmo? Como é que é caracterizado os ritmos moçambicanos? Se esteja a partir de um pressuposto que a marabenta não é necessariamente o ritmo moçambicano. Okay. Não, acho que aí preciso explicar muito melhor. Eu disse que temos ritmos tradicionais. Sim. Os ritmos tradicionais são aqueles que não sofreram nenhuma influência. Então, eles são ritmos que nasceram e foram desenvolvidos pelos africanos sem nenhuma interferência externa. Agora, quando nós passamos para a marabenta ela não é 100%
feita por africanos e sem interferência. A marabenta ela tem interferência, porque a partir do momento que você usa guitarra, usa piano e toca o tambor, você já tem duas coisas aí. O tambor não é do Ocidente, mas a guitarra é do Ocidente. O piano é do Ocidente. Então, quando você mistura esses dois, estamos a dizer, tivemos influência, esse contato com os portugueses, ou esse contato com o povo do Ocidente, fez que surgir um ritmo que é feito por moçambicanos, mas com influências ou composições de influência de ritmos externos. Estamos a falar do uso de guitarra, a guitarra não é tipicamente africana. O piano não é tipicamente africano. Então, a partir desse momento que a gente usa um instrumento que não é africano, junto com o instrumento africano, então estamos a dizer que isso é uma outra coisa, mas é feita por africano. Não quer dizer que não seja um ritmo africano. Sim, é um ritmo africano, mas que é feito com influências externas. Esse é o aspecto que é preciso que a gente compreenda. E existe aquele outro ritmo que eu estava a dizer, que é o panza, que é um ritmo africano que tem essa componente desse segundo ritmo, e tem do primeiro, e tem a componente que é a outra, que já não é rítmica. Porque é preciso compreender que a marabenta, ela não tem influência rítmica do canto de fora. Você me ensinou como tocar a guitarra. Eu comecei a tocar a guitarra e comecei a usar a guitarra da forma como eu entendo que eu devo entender, usando os meus sentimentos. Então, o instrumento esse é o que você trouxe, mas eu toco do meu jeito. Mas a partir do momento que eu começo a introduzir aqueles versos, a forma de repar dos americanos, então eu já estou a trazer uma outra coisa. Marabenta não é assim. Marabenta não importou a maneira de cantar, apenas o que tem é o instrumento. Então, nós tivemos um instrumento que é um instrumento ocidental, passamos a tocar esse instrumento, aprendemos como é que as notas são tocadas, como elas são colocadas e passamos a construir uma coisa que nós passamos a chamar de marabenta. É nesse contexto, não dizer que não é tipicamente sim, marabenta é africana, mas ela é feita com influências de ritmos e instrumentos externos. É nesse contexto que tem que ficar claro. Enquanto que, por exemplo, quando a gente está no zoré ou no xigubo, aí não, os instrumentos, a batucada, tudo é feito com nossas peles, a timbila é feito tudo porque por instrumentos africanos. Então, essa aqui é a coisa. Então, quando eu digo que a marabenta, ela sofre, usa instrumentos que não são necessariamente originários de África. Então, isso dá a ele um toque que não pode ser considerado tradicional. Por quê? Ele já agrega elementos externos. Então, chamar marabenta de música tradicional não é correto, porque ele já tem uma interferência de outros elementos. Guitarra, é por isso que a gente vê a apresentação de mingas ou os espetáculos de minga. Temos todo um conjunto de instrumentos ocidentais versus instrumentos africanos. Então, já é uma outra coisa. Não podemos considerar a marabenta 100% africana. É feita por africanos, tem a lógica do cantar africano, o ritmo africano, o chorar africano, o ser feliz africano, mas tem interferência. Enquanto que o tradicional não tem nenhuma interferência. Agora, tem esse terceiro grupo que é da juventude, que eu disse. Esse grupo não usou o instrumento construindo um ritmo novo, foi buscar um ritmo que existe, misturou no ritmo que foi criado pelos africanos com a interferência dos outros e fez nascer o panza. Então, esse é o aspecto, é o ponto que deve ficar muito claro aos internautas sobre o que eu estou a falar acerca, de facto, dessa dinâmica dos ritmos e tradições africanas. É preciso que se divida isso em três potes. Primeiro, aquilo que não sofreu nenhuma interferência. Segundo, aquilo que teve empréstimo de alguns intermédios dos outros. E terceiro, aquilo que teve que buscar interferência é forma de cantar dos outros e misturou com aquilo que já existia. Então é preciso que a gente compreenda. Então construímos de facto essa tríade no contexto rítmico africano. Então a África ela tem essa tipologia ou essa característica quando nós falamos de ritmos africanos. E é importante de facto que isso seja falado. Agora, os desafios na pergunta que coloca, quais são? É como nós mantemos os ritmos, ou o ritmo africano sem corrupção ou sem intervenção dos outros ritmos, porque ele ainda existe. O xigubo ainda temos fazedores do xigubo. Como fazer o xigubo prevalecer e não desaparecer? Esse é o exercício que tem que ser feito. E como fazer esse novo grupo que surgiu depois do contato com os outros povos, que é marabenta, é semba, é semba porque samba é no Brasil, é semba ou tantos outros ritmos, estamos a falar da África do Sul, não, estamos a falar daqui da vizinha África do Sul, xigumbaza ou ximatsatsa. Esses são ritmos feitos por africanos, mas com instrumentos
fora de África. Então, como nós mantemos esses ritmos diante das adversidades que nós temos ou das influências que nós temos do Ocidente? Esse é o grande exercício, esse é o grande desafio que tem que existir. Porque o que nós percebemos agora é que a nova juventude já está a abandonar também essa tendência de estudar a marabenta, de trabalhar a marabenta e construir ela como uma forma de fazer a música e de cantar. E estamos a passar a panza. E de panza agora, eu acredito que os nossos jovens agora nem panza fazem. A maioria dos jovens que nós temos agora, não. Alguns vão buscando, mas a maioria deles agora estão migrando para os outros. Estão a voltar aonde? Aqui, aos ritmos de Angola, aos ritmos do outro lado. Outros querem fazer o rap à maneira moçambicana, mas é rap. Então, logo quando você diz rap ao modelo africano, significa que você buscou uma coisa de fora, deixou o que é seu e integrou. Então, é preciso que se compreenda a música africana ou os ritmos africanos nesse contexto. Bem, nós já não temos mais tempo para debater isso. Debater com o Avatar Kwame, de certa forma, é desafiante, fantástico. Acredito que o Carlos Temado Internata está a aprender de uma forma fenomenal. Avatar Kwame, já não temos mais tempo. As suas últimas considerações e também um abraço. Hoje é dia da vitória. Muito obrigado pelo convite e pedir aos haters lá como dizem o povo, aceitamos contribuições, comentem nos nossos canais, nesse caso, que passam esse programa, dê as vossas opiniões, digam o que é que nós podemos melhorar. Tudo que o professor aqui trouxe é aquilo que é o conhecimento que ele tem acerca disso, mas ele não é o dono da verdade. Então é por isso que a minha forma de terminar, eu não sou bom em terminar discursos como esses. Então damos espaços aos queridos internautas a comentar, a dizer o que é que nós temos que melhorar. E se existiu alguma coisa que o professor Avatar acabou colocando ou acabou ofendendo, agradecíamos que colocasse e pedimos desculpas se ofendemos alguns. E é com esse amor e amor a Moçambique, amor à África, que me despeço e muito obrigado pelo convite. É com amor a Moçambique e amor à África que Moçambique hoje comemora mais ou menos margem dos 51 anos depois da assinatura de acordo do LUSAC. Queremos que os moçambicanos continuemos em festa. Nós contamos aqui na Extramind, concretamente no programa Ubuntu, Olhar Africano, a debater a nossa essência. Até a próxima.